Vamos lá, vamos começar nossa live de quartas-feiras, 7h30 da manhã, live consultoria.com. Consultoria.com, só lembrando e explicando para aqueles que ainda não participaram, é a nossa live das quartas-feiras, 7h30 da manhã, onde eu respondo as perguntas que vocês me trazem. Então, hoje a pauta é aberta para vocês que participam dessa live. Vocês trazem o tema e, claro, se for um tema que esteja dentro, né, das minhas competências, aí opinar, palpitar, orientar, eu vou então interagir com vocês sobre o tema trazido. A gente tem aqui embaixo da barra de tarefas aqui do nosso Instagram, a gente tem ali uma bolinha com um ponto de interrogação. Se você clicar ali e escrever a sua pergunta, ela vai aparecer aqui marcando para mim com um pontinho vermelho. Eu vou saber que a sua pergunta foi mandada aqui para ser respondida. Pode ser um caso concreto que você está vivendo, pode ser aí uma questão que você leu recentemente, um julgado que você se deparou e que te trouxe dúvida. Enfim, a pauta é sua. Posso escrever aqui pelos comentários também? Pode, mas vai me dar um pouco mais de trabalho de localizar a sua pergunta, tá certo? Se vier por essa caixinha aqui de perguntas, essa bolinha com ponto de interrogação embaixo, vai ser mais fácil. Bom dia, Deraldo. Bom dia, Homero, meu amigo. Como estão as coisas por aí? Tudo certo? O pessoal está entrando. Elaine, seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Enquanto vocês vão se ajustando, a gente vai batendo aqui um papo, né? Rapaz, parece que a pauta do STJ, de fato, está atenta à questão do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o IDPJ, porque a quantidade de decisões importantes que a gente tem tido sobre o tema tem sido bastante significativa. Acho que já tem pelo menos umas 2 ou 3 lives que eu trato desse tema do IDPJ a partir de algum julgado relevante do STJ. E o informativo 848 do STJ, esse último informativo, também trouxe aí uma questão importante relacionada ao tema, uma decisão da Corte sobre sucumbência, sobre a possibilidade de sucumbência no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. E esse é um tema bem relevante, quem atua efetivamente na advocacia, mas também para as partes, né, para aqueles que dependem do judiciário e estão tentando receber as suas dívidas. Esse é um ponto de importante atenção. Só relembrando, o IDPJ é aquele incidente que a gente instaura quando entende que estão presentes os requisitos para uma desconsideração de personalidade jurídica, ou seja, afastar a personalidade jurídica do devedor, da pessoa jurídica que efetivamente é devedora, para estender os efeitos dessa relação jurídica aos sócios dessa pessoa jurídica, ou seja, atingir o patrimônio dos sócios. A gente tem requisitos próprios para isso, vão estar concentrados ali no artigo 50 do Código Civil, ou vão estar espalhados em leis especiais, mas principalmente no artigo 50. E ali, quando preenchidos esses requisitos, o juiz, então, ele pode e deve, na verdade, decidir pela extensão dos efeitos. O IDPJ é um incidente, então eu instauro ali um incidente processual, não é um processo autônomo, mas um incidente dentro do processo, e ali se estabelece a ampla defesa e o contraditório, ou seja, esse sócio a quem eu estou querendo estender os efeitos da minha cobrança, da minha execução ou da minha ação de conhecimento, ele vai ter ali a oportunidade, né, de ser chamado a se defender e poder apresentar ali a sua contestação dentro desse incidente, né, as razões pelas quais ele contesta o pedido. E o que acontece? Havia um debate sobre a possibilidade ou não de haver condenação em honorários caso o IDPJ fosse julgado improcedente, ou seja, fosse indeferido. Né? Havendo indeferimento
do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sendo acolhida a defesa apresentada pelo sócio, haveria condenação do credor em honorários, o autor da ação, que já não está conseguindo receber da pessoa jurídica, tenta estender esses efeitos aos sócios, não consegue, ele ainda tem a sua situação piorada, agora tendo que pagar honorários. Essa não é uma questão que vem sendo debatida há tempos, e o STJ, então, deu uma decisão no informativo 848, no âmbito da corte, para dizer que sim, em se estabelecendo o IDPJ, em se estabelecendo o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que obriga esse sócio a ter que constituir advogado e oferecer defesa, e no final desse procedimento há o indeferimento da desconsideração pelo entendimento do juízo de que não estariam presentes os requisitos legais para se desconsiderar a personalidade jurídica, então teria sido feito um pedido indevido por parte do autor da ação, que sim, poderá haver aqui a condenação em honorários de sucumbência. Então, muita atenção, se você é credor, se você está entrando com uma ação para receber uma indenização ou para buscar um crédito, e no curso desse processo você identifica que a pessoa jurídica que te deve, ela teria sido administrada de forma abusiva e que por isso justificaria o incidente de desconsideração, ao instaurar esse incidente de desconsideração, você tem que avaliar que um dos riscos possíveis é que no caso de indeferimento dessa desconsideração, você poderá ser condenado em honorários sucumbenciais, a pagar honorários para o advogado desse sócio que apresentou ali a defesa contra o incidente de desconsideração. Então é mais um ponto de alerta e que aumenta a nossa responsabilidade de identificar corretamente os elementos que são necessários para serem demonstrados em qualquer incidente de desconsideração. Claro que há algumas relações jurídicas, como é o caso das relações de consumo, que isso é um pouco mais tranquilo, porque o IDPJ nas relações de consumo se baseia na insuficiência de bens disponíveis da pessoa jurídica para satisfação do crédito, que a gente chama de teoria menor da desconsideração, está lá no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Então, se a pessoa é de fato sócia, isso reduziria um pouco o risco. Mas mesmo nos casos de relação de consumo, fiquem atentos, porque tem sido muito comum a tentativa de incluir terceiros ou outras empresas que não são sócias daquela devedora, numa tentativa de uma desconsideração de personalidade jurídica expansiva para alcançar terceiros estranhos à sociedade. E, embora por vezes isso seja acolhido pelo judiciário, o risco de indeferimento desse tipo de pedido é maior. Então tem que avaliar com muita cautela, porque às vezes nem é caso de IDPJ, às vezes é caso de um outro tipo de procedimento, como por exemplo uma ação pauliana, uma alegação de fraude, com demonstração efetiva da fraude ocorrida. Então aumenta aí a nossa responsabilidade na eleição do IDPJ como solução para os problemas do nosso cliente, que pode ser que ao invés de solucionar, eu aumente os problemas dele. Mas, sem mais delongas, a live de hoje não é uma live para eu propor o tema, né? É uma live para vocês me trazerem o tema de vocês. E eu já tenho aqui uma primeira mensagem. Renata Medina me manda aqui uma mensagem. Pode explicar um pouco sobre a escritura pública de confissão de dívida, e quais são os requisitos? Claro, Renata, vamos lá, vamos falar aí da confissão de dívida. Bom, deixa eu só reforçar aqui, Renata, o seguinte, olha, qualquer um de vocês pode ir nessa bolinha aqui com ponto de interrogação, me trazer a dúvida de vocês, me trazer a questão, o caso concreto, se for o caso, tá? Podem só escrever aqui, a gente vai dentro do tempo da nossa live, eu vou respondendo as suas dúvidas, tá certo? Pode ser caso concreto, pode ser um caso que você está vivendo como parte, pode ser um caso que você está vivendo como advogado, pode ser uma questão técnica como essa que a Renata está trazendo, fiquem aí à vontade.
Bom, Renata, vamos lá. O que acontece? O instrumento de confissão de dívida, ele é um negócio jurídico, né? Ele é um negócio entre credor e devedor, onde o devedor reconhece, né, claramente, expressamente, dever alguma coisa àquele credor. Essa confissão de dívida, ela pode ser uma confissão de dívida expressa em dinheiro, né, moeda corrente do país, uma certa quantia em dinheiro, mas também pode ser uma confissão de dívida que preveja a possibilidade de que o pagamento seja feito por outro tipo de prestação. Vou dar um exemplo aqui. No mercado imobiliário, Renata, é possível, é muito comum, inclusive em algumas operações, que eu tenha uma confissão de dívida, onde o incorporador ele confessa que deve ao dono do terreno o valor pela compra do terreno. Isso porque eles celebraram uma compra e venda desse terreno, o pagamento foi feito por meio de uma nota promissória, mas essa nota promissória ela vai ser resgatada no futuro por meio dessa confissão de dívida. Então é feita essa confissão de dívida e nessa confissão de dívida o construtor diz assim, olha, e eu poderei na data do vencimento pagar essa dívida confessada em dinheiro, no valor aqui determinado, ou em unidades a serem construídas no local com certas e tais características. Isso, por exemplo, é algo que a gente pratica rotineiramente no mercado imobiliário. Mas tem outras tantas confissões de dívida. Confissões que resultam, por exemplo, de transação, confissões de dívida que resultam de acordo que a gente está celebrando com o devedor. Aliás, essa é a situação, eu diria que é a mais frequente de todas. Né? A pessoa me deve por força, sei lá, de um dano que ela me causou, um contrato que ela descumpriu, e a gente acerta um valor a ser pago, não, e uma certa forma de pagamento para isso, e a gente firma uma confissão de dívida, onde esse devedor vai confessar dever aquele valor líquido certo e exigível, ou melhor, aquela prestação líquida certa e exigível. Então, primeiro requisito para uma confissão de dívida, Renato, é que eu tenha definido, determinado quem é o devedor, que deverá cumprir essa obrigação, e quem é o credor, ou credores em favor de quem essa dívida deverá ser cumprida. Então, eu tenho que adequadamente identificar as partes e qualificá-las. Segundo, que eu descreva, determine o objeto. A confissão de dívida, ela precisa, para que ela de fato cumpra o seu papel, que é de ser um título executivo extrajudicial, que ela cumpra o requisito de determinar o objeto dessa dívida, ou seja, qual é a prestação. Ela deve ser líquida, ela deve ser certa e ela deve ter ali um termo de vencimento ou uma condição suspensiva que vai tornar, uma vez implementada, exigível essa prestação, para que eu possa ter, né, a exigibilidade. Então, eu preciso ter, né, a liquidez, a certeza e a exigibilidade, os elementos que vão me dar isso, para que eu possa ter o título executivo extrajudicial que a confissão de dívida é capaz de representar. Se não, se eu não tiver isso, eu vou ter só um documento de reconhecimento de uma dívida que poderá, no máximo, me dar uma ação monitória ou um processo de conhecimento, e aí é pouco útil. Né? O mais útil é quando a confissão de dívida ela serve já de título executivo extrajudicial, que me permite ganhar tempo. Terceiro ponto que você deve observar numa confissão de dívida, que é um requisito da confissão de dívida, é que a confissão de dívida seja celebrada observando as formalidades do artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro. Artigo 784 do Código de Processo Civil Brasileiro. Ou seja, que seja feito por escritura pública, seja feita por meio de instrumento público, escritura pública, ou por meio de um instrumento particular dotado dos requisitos legais do 784 para que tenha força de título executivo. Quais requisitos? Instrumento particular assinado
por duas testemunhas, se for um documento analógico, não um documento impresso. E aí recomenda-se, para que haja maior segurança jurídica, que a firma, né, a assinatura das partes, principalmente do devedor, nesse caso, seja reconhecida, ou então, o que o 784 do CPC hoje nos permite, né, o parágrafo 4º, que ela seja assinada eletronicamente por meio de uma plataforma capaz de validar essa assinatura. Pode ser com o GovBR, pode ser com certificado digital, pode ser com reconhecimento da assinatura em 2 fatores. Você pode, então, usar uma plataforma de assinatura eletrônica que vai conferir a esse documento também a qualidade de título executivo extrajudicial. Então, eu posso fazer por escritura pública, eu posso fazer por instrumento particular, físico, analógico, assinado por 2 testemunhas, recomendando-se o reconhecimento de firma do devedor, principalmente, e eu posso fazer por meio de um contrato eletrônico, de um instrumento eletrônico assinado eletronicamente, cuja assinatura seja validada por meio de uma plataforma autônoma, independente, que vai ali validar essa assinatura, como, por exemplo, é o caso do GovBR. Bom, isso para a confissão de dívida em geral, tá certo? Mas, repito, se você estiver utilizando essa confissão de dívida para fazer aquela operação que eu citei de permuta imobiliária de terreno por unidades, aí a gente tem na Instrução Normativa 107 da Receita Federal, Instrução Normativa 107, que é de 1987 da Receita Federal, que exige que seja por escritura pública, aí ali a confissão de dívida tem que ser por escritura pública. Se eu quero dar efeito de permuta imobiliária a essa confissão, tem que ser por escritura pública, e ela tem que ser feita no mesmo dia, no mesmo momento em que eu estou fazendo a escritura pública de compra e venda do terreno. Então eu faço a escritura de compra e venda do terreno, nela vai constar que o preço está sendo pago por meio de uma nota promissória, e no mesmo momento eu faço uma outra escritura pública de novação e confissão de dívida, onde aquela nota promissória ela é substituída por essa escritura de confissão, e onde eu vou descrever qual é o valor confessado, ou seja, qual era o valor dessa nota promissória que agora está sendo confessado como valor de dívida, qual é o prazo para pagamento, quais são os encargos que vão incidir sobre esse valor, se houver, principalmente encargos moratórios, porque se houver atraso, qual é o encargo moratório que vai incidir sobre essa dívida. E ali vai constar também a alternativa do devedor de realizar o pagamento por meio da entrega de unidades, né? Por meio da dação das unidades futuras a serem construídas. E aí isso é considerado pela IN 107 como se fosse equivalente a uma permuta. E aí, nesse caso, essa confissão de dívida tem que ser por escritura pública e ela precisa observar os requisitos que estão estabelecidos nessa instrução normativa da Receita Federal, tá certo? Mas, de um modo geral, confissões de dívida em geral, elas não precisam ser feitas sempre por escritura pública. Elas podem também ser feitas por instrumento particular, desde que preencha os requisitos do artigo 784 do Código de Processo Civil. Certo? Agora, Renata, fica atenta ao seguinte, todos vocês. Confissão de dívida boa é aquela que apresenta também garantias, tá? Então, se eu puder ter na minha confissão de dívida garantias, isso é interessante. Ah, mas pode? Pode. Eu posso ter na confissão de dívida a figura de avalista, eu posso ter na confissão de dívida a figura do fiador, eu posso ter na confissão de dívida a previsão de fiança bancária, né? Ali constando, atrelando a uma fiança bancária. Eu posso ter estabelecido qualquer tipo de garantia válida perante o direito brasileiro.
E aí a vantagem é que eu tenho título executivo e eu tenho a possibilidade de executar especificamente a garantia a partir daquele título executivo. E aí é o melhor cenário, né? Então, quando eu consigo ter isso, é excelente. Às vezes eu não tenho, né? Às vezes é um devedor que está passando por uma situação complicada, eu consegui tirar dele um acordo, fiz a confissão de dívida, e aí, né, a gente vai ver como é que a gente consegue compor. Mas, por exemplo, se é uma pessoa jurídica e eu estou celebrando com ela uma confissão de dívida, se eu não quiser entrar na discussão do IDPJ, né, que foi o início da minha fala de hoje, se eu não quiser ter que discutir incidente de desconsideração, será que houve abuso ou não, eu posso, então, fazer constar dessa confissão de dívida que a confissão de dívida é feita em nome da pessoa jurídica devedora, mas que os sócios participam como codevedores solidários, corresponsáveis pelo pagamento daquela obrigação na qualidade de garantidores. E aí eu passo a ter um título executivo que pode já ser diretamente contra os sócios, sem nenhuma necessidade de DPJ. Tem várias empresas que atuam em grupo econômico de fato. Eu tive um caso concreto assim, que foi excelente para a gente. A gente atendia um grupo de empresas que atuavam em grupo econômico, mas não um grupo econômico formal. Era um grupo econômico de fato, eram empresas que pertenciam ao mesmo grupo familiar, mas, né, cada uma aparentemente ali no seu quadrado. E eles ficaram devendo uma quantia mais robusta para a gente negociou isso e fez uma confissão de dívida. E na confissão de dívida, a gente, já sabendo que não seria uma discussão fácil, a gente já trouxe todo mundo para a confissão. Então, devedor principal, co-devedores solidários, garantidores, trouxe todo mundo para ali. Porque aí eu não vou discutir o vínculo, eu não vou discutir se houve abuso de personalidade ou não houve, se aquilo é grupo econômico ou não é, se as dívidas podem ser compartilhadas ou não. Porque a confissão de dívida já trouxe essa certeza para mim. Ela já colocou todo mundo no polo passivo, já colocou as condições de exigibilidade desse título contra aquelas outras pessoas, e aí eu evito, né, o complicador de você ter que discutir se haveria ou não haveria nexo entre essas organizações, se haveria ou não haveria potencial corresponsabilidade. Já trouxe isso para a confissão de dívida. Certo? Muito bem. Elaine Carvalho, vamos lá. Uma área não desmembrada, vendida parte dela em contrato de gaveta. Quais os riscos? Que beleza, hein, Elaine? Maravilha. Os riscos para quem, eu diria, né? Tem risco à beça aqui. Vamos lá. Área não desmembrada pode ser objeto de venda? Pode. Eu posso fazer tanto promessa de compra e venda, quanto compra e venda, propriamente dito, de área não desmembrada. Qual é a questão? Quando eu faço uma venda de área não desmembrada, ou prometo vender uma área não desmembrada, eu estou criando uma situação condominial, ainda que transitória. Porque eu estou criando sobre aquele imóvel, cuja matrícula é única, uma situação de dois donos simultaneamente. Você, que é o vendedor, que é o dono da gleba maior, e agora quem está comprando, que é o dono daquela fração não desmembrada. Então, esse já é um primeiro ponto de atenção. Eu estou criando uma situação condominial aqui. Transitória. Sim, em tese transitória. Porque como é que eu vou extinguir esse condomínio? Dividindo a coisa e promovendo o desmembramento. Então, eu vou dividir a coisa, promover o desmembramento. Se naquele contrato constou com precisão a descrição da área que está sendo adquirida, qual é a fração que está sendo adquirida, onde ela se localiza geograficamente, menos mal, porque os critérios para o desmembramento, os critérios para a divisão já estão pré-combinados. Mas, se isso não ficar bem descrito, eu ainda tenho um outro agravante, porque eu vendi uma fração da área, ela não está desmembrada, e como ela não ficou corretamente discriminada,
a divisão aqui pode resultar em uma forma de divisão que não foi aquela que você quis quando você vendeu, né? Então pode acontecer do resultado da divisão não ser tão favorável quanto a que você esperava, seja para o vendedor, seja para o comprador, que para o comprador também pode não ser aquilo que ele esperava como fruto da divisão. Então, um ponto importantíssimo de atenção é que se eu pretendo definir, né, para a futura divisão a área, eu tenho que descrevê-la de maneira inequívoca geograficamente, né, para que isso possa ser objeto de uma divisão consensual, uma divisão tranquila. Ponto de atenção 3. E se essa área que está sendo vendida, ela não está desmembrada, mas está sendo vendida, ela não preencher os requisitos legais para o desmembramento? Então esse é o terceiro ponto de atenção. Não é porque é fisicamente divisível que é juridicamente divisível. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha adquirido metade de um terreno situado num determinado bairro da sua cidade. E ali foi discriminado como é que seria definida essa metade. Olha, o terreno é considerado como dividido ao meio e você está adquirindo a fração da direita de quem olha a partir do lineamento da rua principal e que vai, portanto, confrontar com o terreno X, enquanto que a outra metade vai confrontar com o terreno Y. Enfim, você colocou toda a descrição. Só teve um problema. Esse terreno tem 360 metros quadrados, a divisão dele resultaria em 2 terrenos, né, de 155 metros, não é isso? 155? 360, 150, não. De 180 metros, né, dois lotes de 180 metros. E aí, quando você se deu conta, o plano diretor relativo ao bairro onde está situado esse terreno, o plano diretor daquela rua, daquela localidade, prevê que a gleba mínima tem que ter 360 metros. Ou seja, esse terreno não pode ser desmembrado. E aí eu tenho a venda de uma fração que está discriminada, uma situação condominial criada a partir dessa venda, mas que eu não vou conseguir desmembrar. Então eu vou ter que lidar com isso como condomínio. Eu vou ter que seguir ali como um condomínio. Tem alguns instrumentos legais que podem regularizar essa situação condominial, mas vai regularizar como condomínio e não como lotes independentes. Então, um ponto de atenção é que se eu estou vendendo uma área não desmembrada, eu tenho que checar se essa área não desmembrada é desmembrável. Se eu vou conseguir depois dividir essa área em relação ao todo da gleba maior. Certo? Então, esse também seria um ponto de atenção. Aí você diz o seguinte, né? Cadê? E agora sumiu para... Não, tá aqui. Vendida parte dela em contrato de gaveta. Ah, sim. Ainda tem o problema de ser contrato de gaveta, né? Bom, contrato de gaveta, Elaine e demais, o contrato de gaveta é qualquer contrato que eu não dou publicidade. A ideia do de gaveta é a ideia do contrato que fica guardado com as partes contratantes e que, portanto, não é levado a público. Como se trata de um imóvel, a forma de adquirir propriedade no direito imobiliário brasileiro é pelo registro. Então, se eu tenho um contrato que ele não é público, porque ele é guardado na gaveta, ele não tem publicidade, porque ele vai ficar guardado na gaveta, eu não vou ser proprietário. Então, se eu fizer por contrato de gaveta, eu não vou ser condômino dessa área. Nem mesmo condômino. Porque o condomínio pressupõe que eu registre o título de propriedade em meu nome, ou de copropriedade em meu nome. Se é um contrato de gaveta, o que eu vou ter é
posse e direitos contratuais. O que a gente chama de direito e ação. Eu tenho posse, direito e ação. Eu tenho posse sobre a área se a área me foi entregue, então se de fato essa área não desmembrada foi entregue a mim, eu tenho posse. Então eu estou lá no exercício da posse. Eu tenho direito contratual, está naquele contrato de gaveta, a obter o título de propriedade e a promover os atos condominiais, inclusive de divisão, se for o caso. E eu tenho ação para poder mover, né, caso haja resistência da outra parte. O que eu não tenho? Eu não tenho um direito e uma ação oponível a terceiros. O meu direito e ação é oponível a quem me vendeu e aos seus herdeiros. Mas eu não vou ter direito e ação oponível a terceiros estranhos. Por quê? Porque eu não sou proprietário, porque a propriedade vem por meio do registro, e eu não tenho uma situação pública oponível, que tenha esse efeito a terceiros. O que eu vou poder opor a terceiros é a minha posse, porque a minha posse, sim, ela é pública, ela é ostensiva, ela é exercida publicamente. Então, a minha posse, eu até posso proteger perante terceiros, mas o meu direito de ser proprietário, ele vai ficar em risco. E aí, por exemplo, se esse vendedor não pagar as suas dívidas, não honrar as suas dívidas perante terceiros, esses terceiros podem pedir a penhora da gleba, podem pedir a penhora do imóvel todo, e eu vou ter que discutir o meu direito a permanecer na posse. Eu vou ter que oferecer embargos, discutir o meu direito a permanecer na posse, trazer o contrato de gaveta, provar que eu paguei. Eu vou ter uma dificuldade maior de proteger o meu direito, não é que é impossível, não é impossível, mas eu vou ter uma dificuldade maior de proteger o meu direito. Pior se ele vender para terceiros de boa-fé e fizer escritura pública em favor de terceiros de boa-fé, esses terceiros de boa-fé podem me tirar de lá. Então, existem riscos sim. Agora, o tempo costuma curar muita coisa, né? O ditado popular é o tempo cura tudo. Eu não diria que cura tudo, mas cura muita coisa. O que pode acontecer é que eu tendo esse contrato de gaveta e tendo posse, com o passar do tempo, eu posso preencher os requisitos da uso capião. E aí, é possível fazer uso capião de área não desmembrada? E a resposta é sim. Tanto o STJ quanto o STF têm precedentes considerando possível uso capião de parte da área. Então, eu tenho posse sobre uma parte específica de uma gleba, uma área não desmembrada, mas que está demarcada. Ela não está desmembrada, mas ela está com os seus limites bem marcados. Eu exerço a posse sobre aquela área, e aí na minha ação de uso capião, o juiz vai declarar que eu adquiri a propriedade porque eu preenchi os requisitos, posse, mansa e pacífica, ininterrupta, pelo prazo exigido pela lei, etc. E ele vai, na sentença, desmembrar. A própria sentença vai dividir a área usucapida do restante da área. E aí aquela sentença de uso capião vai poder ser levada ao registro imobiliário para desmembrar em 2 matrículas. O restante da gleba vai continuar com o antigo proprietário e a área usucapida vai ficar para esse possuidor que exerceu essa posse com base no contrato de gaveta. Dá para fazer isso também por uso capião extrajudicial? Também dá, se da outra parte não houver oposição. Tá? Então, é possível adquirir uma área não desmembrada por meio de contrato de gaveta? Mas o caminho não é simples e nem é um caminho dos mais seguros. Existem várias questões que devem ser levadas em consideração nesse contexto, tá certo, Elaine? Então, é sempre algo que eu tenho que analisar o custo-benefício de fazer dessa maneira, né? Já que eu estou aqui colocando um documento não público, uma forma não regular imediatamente de registro e uma questão que vai gerar
a necessidade de um futuro desmembramento e eu tenho que ver se essa área é ou não é desmembrável. A Débora Michela, é isso, Débora Michela? O que fazer quando o proprietário é o município? Bom, Débora, aí se o proprietário é o município, quem é que está me vendendo? Se quem está me vendendo é o município, e o município pode, se esse imóvel ele for uma área que esteja desafetada, né, o que a gente chama de bem dominical, pertence ao município, mas não está afetada ao uso comum do povo, nem ao uso especial público, então aquele bem está apto a ser objeto de venda, e se o município está respeitando a legislação administrativa no que se refere à alienação de seus bens, né? Se eu estou comprando do município, beleza, não tem problema. Eu estou adquirindo por meio de um título aquisitivo que depois eu vou poder, né, exigir ali o adequado, né, regularização de desmembramento e o registro respectivo. Mas se é um terceiro que está se ocupando do bem público municipal e está me vendendo a área não desmembrada que nem é dele, é o que a gente chama de venda a non domino. Ou seja, é alguém que está vendendo algo do qual não é dono. Imaginei, Débora, que fosse um particular vendendo sem escritura uma área que não é dele e que é do município. E aqui é pior, Débora, porque é o seguinte, não só a área não é dele, e portanto a venda é non domino, se a venda é a non domino, ela não tem efeito de transferir propriedade, ela é ineficaz, porque ela não pode ser oposta ao proprietário, e nesse caso o proprietário é o município não está sujeito aos efeitos dessa escritura. Então esse contrato é ineficaz para transferir propriedade. Eu não consigo nem registrar nunca, porque vai estar lá proprietário fulano e vendedor beltrano, então não consigo regularizar. E pior, eu não consigo usucapir, Débora. Não é possível usucapir a propriedade do bem público, mesmo que seja um bem público desafetado, mesmo que seja um bem público dominical, ele não é passível de usucapião, porque a Constituição brasileira não permite. A Constituição de 88 não permite uso capião de bens públicos. Então, o que o STJ vai dizer com razão? Que isso que foi vendido nem posse é mera detenção. E a mera detenção não autoriza o uso capião. Isso é uma situação precária que pode ser alterada, existe um grande risco de ser alterada a requerimento do município. Mas nem tudo é terrível. Às vezes tem luz no final do túnel. O que acontece é que às vezes, Débora, às vezes, o sujeito dá sorte e ele consegue enquadrar essa compra dele nos requisitos da medida provisória 2220. 2220. Quais são esses requisitos? Se for imóvel urbano, área urbana de até 250 metros quadrados, utilizada pelo adquirente que está na posse para fins de moradia própria ou de sua família, exercida de forma mansa e pacífica, ou seja, o município não agiu por 5 anos ininterruptos, pelo menos 5 anos ininterruptos, e não sendo ele proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou seja rural. E aí, nesse caso, se ele conseguir preencher os requisitos da medida provisória 2220, é possível obter a seguinte regularização. Não é regularização de propriedade, mas é possível obter a seguinte regularização. É possível exigir do município que regularize a outorga da concessão especial de uso para fins de moradia. Concessão especial de uso para fins de moradia. E aí, essa concessão especial de uso cria, portanto, um direito real registrável, que é o direito especial de uso para fins de moradia, para esse particular.
e ele consegue, inclusive, transmitir isso por herança para os seus herdeiros. É um direito que pode ser cedido a terceiros, ele pode ser vendido. Então, é um direito que pode ser dado em garantia. Então, você regulariza, não a propriedade, mas você regulariza a sua posse por meio do uso de moradia. Mas veja, não são todas as situações. Você tem que conseguir preencher aqueles requisitos da medida provisória 2220. Então, não é algo que seja tranquilo, não é recomendável, porque a situação é muito arriscada. E se não preencher esses requisitos, o município pode, a qualquer tempo, requerer a remoção do possuidor, alegando que aquela situação é de mera detenção e que, como não cabe uso capião, a situação não cria raiz. E aí, se você perder essa área, você vai ter, no máximo, uma ação indenizatória contra o particular que te vendeu, se você achar esse particular que te vendeu. Então, não é uma situação recomendável por causa disso. Mas acontece? Acontece. Muita gente, por escassez de recursos, não tem dinheiro para conseguir uma área melhor, consegue uma oportunidade em cima de um bem que está nessas condições e acaba assumindo o risco. Se com o tempo isso vai dar bom, aí vai depender muito das circunstâncias. Mas já começa numa situação bastante preocupante, tá? Então, Débora, não é uma situação recomendável, repito, mas não significa que nunca vai dar certo. Às vezes, a situação traz uma chance, uma oportunidade de regularização, aí tem que entender melhor como é que é essa área pública. E tomar cuidado é o seguinte, Débora, se for uma área pública, por exemplo, não edificante, uma área de margem de rio, uma área de preservação ambiental, uma área de afastamento da via pública, que não pode ser transformada em bem dominical, é uma área afetada ao interesse público, aí nem a concessão especial de uso a gente vai conseguir regularizar, e o problema ainda é mais grave, tá? A Elaine pergunta, poderia prever no contrato a uso capião como garantia de ciência ao comprador? Elaine, se você estiver falando daquela gleba, da mesma pergunta, né, em relação à gleba, a ser uma área que não está titularizada e que vai precisar ser regularizada por meio de uso capião, ou uma outra situação equivalente, sim, é possível, tá? É possível que a gente faça um contrato de cessão de posse, né, ou de promessa de venda da posse, onde a gente faz constar expressamente que essa área não está regularizada, mas que ela já está na posse há tanto tempo, há um tempo que seria suficiente para um uso capião, e que essa situação já é uma situação de propriedade que depende apenas de regularização, e que o adquirente adquire sabendo tratar-se de uma área que depende para sua regularização de uso capião e está ciente disso. Qual é a vantagem? A vantagem é que esse adquirente não vai poder alegar desconhecimento das circunstâncias. Então, não vai poder responsabilizar o vendedor pela necessidade da ação de uso capião e nem pelos riscos da ação de uso capião. Então, isso traria para o vendedor a segurança de que ele não teria responsabilidade pelo que a gente chama de evicção, né? Caso não seja possível regularizar, haveria ali uma cláusula protegendo. E para o comprador, significaria um risco adicional, ou seja, ele compra sabendo das circunstâncias e, portanto, ciente de que a regularização não será a regularização automática, imediata, e que ele vai precisar, portanto, assumir mais algumas atribuições, promover mais alguns atos e assumir mais alguns riscos. Mas é possível, sim, fazer isso como uma maneira da gente deixar claro o jogo, né? Deixar claro o jogo que está sendo jogado. Né? Dizer, ó, eu estou te vendendo posse, uma posse mansa, pacífica e ininterrupta, uma posse que dá direito ao uso capião, mas que ainda não foi feita ao uso capião e, portanto, traz os seus riscos propriamente dito. A área tem uma locação para operadora de celular. Quais os riscos para o vendedor? Na locação, Elaine, não tem muito não, tá? Na questão da locação, isso não é muito problemático pelo seguinte. O fato de eu não ter
o título de propriedade, vendi a gleba, o particular vendeu uma fração do terreno para outro particular sem desmembrar antes. E nessa fração que está sendo vendida tem uma antena de celular, que paga um aluguel, portanto. Para você ter um contrato válido de locação, não é necessário que eu tenha um título de propriedade. É necessário apenas que eu tenha o direito de posse sobre a área que eu estou alugando a terceiros. E nesse caso, esse contrato, mesmo sendo de gaveta, vai dar para esse adquirente o direito de ser o novo locador dessa relação. Não há a priori impedimento para isso. Mas, veja bem, tem um locatário ali, que é a empresa operadora de telefonia, que pode dizer, poxa, mas dessa forma eu não consigo averbar o meu contrato de locação no registro de imóveis e eu preciso averbar esse contrato de locação no registro de imóveis pela razão A, B ou C. Se for o caso, esse locatário vai criar caso. Esse locatário vai dizer, opa, peraí, eu não reconheço esse cessionário como locador porque não consta do registro e o meu contrato está lá na matrícula averbado, eu só respeito o que consta lá na matrícula. Isso pode gerar uma confusão em relação ao aluguel. Mas se é uma operadora que paga o aluguel, mas não averba o contrato de locação é um contrato particular, como é normalmente, só é feito pagamento de aluguel, o que eu faço é comunicar à operadora que houve a venda da área, que é daquela gleba ali, que aquilo foi vendido, que ainda está em processo de registro, de desmembramento, mas que já existe um novo locador, é feito ali um aditivo nesse contrato de locação para constar os novos dados de quem vai receber o aluguel e vida que segue. Esse seria o caminho regular. A locação não é tanto um problema, porque a locação não exige que o locador seja necessariamente o proprietário. O locador ele pode ser ali alguém apenas que tenha posse da área que está sendo alugada ao terceiro e que isso vai dar ali a titularidade para receber os aluguéis. Maravilha? Muito bem. Eu acho que eu respondi todo mundo que mandou pergunta hoje, né? Acho que sim. Deixa eu ver se deixei alguma pendente perdida por aqui. Opa, peraí. Não. Beleza, então, muito bem, batemos aqui os nossos 50 minutinhos de live, com diversos assuntos aqui tratados. Quero reafirmar aqui o meu convite a vocês para as nossas lives de segunda-feira. As de segunda-feira também acontecem às 7h30, a partir das 7h30 da manhã. Elas são sobre um tema específico que eu trago antes. E aí, quem propõe o tema sou eu. Eu trago o tema, eu proponho o tema e as perguntas que são respondidas são relacionadas ao tema que eu estou apresentando. E na live de quarta-feira, que é essa aqui que a gente está fazendo, vocês trazem os seus temas e eu vou comentando os temas que vocês vão trazendo para mim. Beleza? Então, segundas-feiras o tema eu que proponho, quartas-feiras vocês propõem. Então, na próxima segunda, a gente tem um encontro marcado e o tema eu vou divulgar ainda, né? Vou ver qual o tema para segunda e aí eu divulgo. Geralmente eu divulgo no domingo, coloco ali o cronômetro, divulgo o tema e aí a gente tem esse encontro marcado. Beleza? Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, ter compartilhado esses minutinhos da manhã, tirando as dúvidas de vocês. E vamos usar mais esse canal de dúvidas, tá certo? Fiquem à vontade para trazer os seus casos, as suas dúvidas, as questões que estejam ali no seu dia a dia. E a gente bate esse papo sempre às quartas-feiras, 7h30 da manhã. Um beijo em todas e em todos e até segunda com o Começando Direito, tá bem? Tchau, tchau, gente.